igualmente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. É a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Queria pedir para os irmãos ir lá no Salmo 34, por favor. Eu vou ler do versículo 1 ao 7. Amém? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Amém, irmãos? Aqui em Tiago fala sobre a oração. Eu não sei o que os irmãos têm pedido, o que vocês têm pedido, o que vocês têm clamado ao Senhor, mas na minha vida tudo acontece através da oração. Então eu acredito que na vida dos irmãos também. Tudo que a gente precisa, a gente tem que orar. Porque a gente não consegue resolver as coisas sem pedir para Deus e sem se ajoelhar e sem clamar a Deus. Tudo que a gente tenta resolver com a força do nosso braço normalmente não dá certo. E quando a gente dobra o nosso joelho e clama a Deus, a resposta ela vai vir. Ela pode não vir na hora que eu estou orando, mas ela vai vir, Deus vai responder. E assim, como eu tenho família, tenho marido, tenho filhos, tenho netos, eu acredito que muitos aqui também são casados, têm filhos e têm netos. Então, normalmente, quando a gente vem na igreja, a gente vem porque a gente precisa de uma bênção. A gente muitas vezes não vem simplesmente para adorar o Senhor. A gente vem porque a gente precisa de algo da parte de Deus. A gente precisa de um favor de Deus na nossa vida. E muitas vezes, quando eu entro no meu quarto e eu vou orar, ou quando eu estou no serviço e eu estou orando, eu mais agradeço do que peço. Eu já passei por muita coisa, irmãos, e acredito que aqui vocês também tenham passado. Então, assim, hoje eu estou num tempo diferenciado na minha vida, mas para mim chegar onde eu cheguei hoje e vir parar aqui nesse ministério, eu sempre vou falar isso. Não foi simplesmente, hoje eu vou lá. Eu passei por um processo bem complicado. Né? Então, assim, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a pedir direção ao Espírito Santo, comecei a clamar, e Deus ele foi trabalhando na minha vida, ele foi trabalhando na vida da minha família, ele está trabalhando na vida dos meus filhos, ele está trabalhando também na vida dos meus netos. Então, independente do que você precise, antes de você pedir, entra no quarto e faz uma adoração para Deus primeiro. Depois você vai para o seu pedido. Porque toda vez que você adora, Deus se agrada disso. E Ele fala, olha, a Maria está me adorando, olha, a Joana está me chamando, ela está me adorando. E Ele vai ouvir o seu pedido. Aqui está falando que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E eu creio que a partir do momento que eu desci as águas, eu fui justificada por Cristo. Então, eu sou um justo diante de Deus. Eu não sou perfeita, mas eu sou um justo diante de Deus. E tudo que eu falar para o Senhor, Ele vai ouvir. A gente muitas vezes acha que Deus não está ouvindo o que a gente está pedindo. Ele está. Ele só não, às vezes Ele não dá aquilo que a gente está pedindo naquele momento, a libertação de um marido, a libertação de um filho, a cura de uma pessoa que a gente está orando, porque se Ele der aquilo naquele momento, talvez a gente não saiba lidar com o que Ele vai dar. Muitas vezes a cura não é simplesmente a cura e a pessoa continua a vida dela. Ele vem, Ele cura e Ele leva. E a gente não entende o querer de Deus. Muitas vezes a libertação que a gente está pedindo não é simplesmente ele vai ser liberto e ele vai comigo para a igreja. Deus tem um processo na vida de cada um. Assim foi na minha família, tem sido na minha família. Tem pessoas que eu gostaria muito que estivessem aqui comigo, não estão e não vêm, mas ela vai vir. A cadeira ela não tem nome, mas ela está guardada porque o Senhor vai trazer, vai colocar aqui. Seja aqui na Irlande, seja numa assembleia, seja numa pentecostal, numa candomblé, eu não sei onde Deus vai colocar. Então, toda vez que a gente for
for perante Deus, que a gente não vai de mão vazia, que a gente vá com uma adoração perfeita, boa e agradável, como diz a palavra. Porque quando a gente adora, Deus fica feliz com isso e Ele se agrada. E aqui no Salmo 34, ele fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Então, muitas vezes, a gente tem que louvá-lo. No primeiro versículo está dizendo: louvai o Senhor todo o tempo, e o seu louvor está continuamente na minha boca. Aí fora, as pessoas falam que eu sou meio doida, sabe? Porque eu fico rindo sozinha. Eu dou risada, eu dou gargalhada sozinha, então eu não consigo me controlar, gente. Porque eu começo a falar com Deus e eu fico vendo o quanto Deus fez na minha vida. Eu não merecia. Eu não merecia. Deus restaurou a minha vida. Hoje mesmo no serviço aconteceu uma situação lá, e eu olhava e só ria. Você está rindo do que? Eu falei: Deus é bom o tempo todo, que saí e fui lá pro fundo. E fiquei lá. E eu falei: Senhor, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor colocou um anjo ao meu redor. O leão está ao nosso derredor, mas os anjos estão ao nosso redor. Então, para ele chegar até a gente, ele tem que passar pelo anjo, se Deus permitir. E muitas vezes Deus não permite. Nós somos tão especial para Deus, a gente é tão amado por Deus, que Deus ele protege, ele guarda. Através da minha oração, a minha família tem proteção. Através da oração de vocês, a família de vocês tem libertação. Aleluia! Glória a Deus! A família de vocês vai ser restaurada. Então, não é simplesmente vir aqui, pegar o microfone, subir aqui, eu estou pregando, eu estou falando. Não, a gente está aqui para honrar, louvar e glorificar o nome do Senhor, clamar o Espírito Santo na nossa vida e crer que o Espírito Santo transforma. Se Ele transformou a minha vida, Ele transforma a vida de vocês. Se Ele transformou o meu filho, Ele transforma o filho de vocês. Se Ele tirou os meus filhos do cativeiro, Ele tira a família de vocês. Então, eu acredito muito no que a palavra fala. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito do Salmo. Eu aprendo muito com a palavra de Deus, mas eu gosto muito do Salmo. Os Salmos me ensinam muito. E aqui eu aprendo nos Salmos. Na palavra inteira fala, né? Mas aqui em João fala mais de amor de Deus. Mas os Salmos, ele fala de clamor, de louvor, de petição, mas principalmente de adoração. Então eu deixo essa palavra para vocês e falo para vocês: adore a Deus. Mas antes de pedir, adora. Porque aquele que adora tem o favor de Deus. Mesmo a gente não merecendo, Deus se compadece, Deus tem misericórdia, Deus derrama uma bênção e graça sobre a nossa casa. O nosso joelho no chão transforma a vida das pessoas. Eu ouvi um dia numa igreja que eu posso ser o único Cristo que a pessoa vai conhecer. Ela pode não pegar a Bíblia, mas se eu professar Cristo na minha vida e mostrar que o Senhor transformou a minha vida, e mostrar que o amor da palavra de Deus, o sacrifício da cruz fez diferença na minha vida, porque na minha vida fez, essa pessoa, ela pode estar um dia aqui comigo, louvando, adorando e glorificando o nome do Senhor. E a gente dando testemunho do Senhor Jesus e do Espírito Santo para pessoas que nunca vão ler uma Bíblia e talvez nunca venham na igreja, mas através da minha atitude, do meu comportamento, essa pessoa pode ser salva. Amém? Então é isso que eu quero falar para a igreja. Muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia.